Derrotados pelo pecado. Ministério Cultura do Reino, Células. Texto base, Josué capítulo 7, versículos 1 a 26. Texto central, Josué capítulo 7, versículo 13. Levanta-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: anátema no meio de vós, Israel, diante dos vossos inimigos não podereis suster-vos, até que tireis o anátema do meio de vós. Introdução. Após uma grande vitória sobre Jericó, Israel acreditava que a conquista da cidade de Ai seria fácil. Entretanto, o povo sofreu uma derrota inesperada. O motivo não estava na força do inimigo, mas no pecado escondido de Acã. Embora apenas um homem tivesse desobedecido à ordem do Senhor, toda a nação sofreu as consequências. Deus mostrou que sua presença não permaneceria no meio do povo enquanto o pecado não fosse tratado. Essa passagem nos ensina que o pecado sempre produz derrota, mas também revela que Deus oferece restauração àqueles que se arrependem e voltam para sua presença. Tópico 1. Nada fica escondido aos olhos do Senhor. Josué capítulo 7, versículo 1. E prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Acã acreditou que ninguém descobriria seu pecado. Depois de tomar aquilo que Deus havia proibido, escondeu tudo debaixo de sua tenda. Mas aquilo que estava escondido dos homens era completamente conhecido por Deus. O Senhor vê aquilo que ninguém mais consegue enxergar. Ele conhece nossos pensamentos, intenções e atitudes. O pecado oculto sempre produz consequências, não apenas para quem o pratica, mas também para aqueles que estão ao seu redor. Pergunta para a célula: por que o pecado de Acã trouxe consequências para todo o povo de Israel? Resposta: porque Deus havia estabelecido uma aliança com todo o povo. O pecado rompeu a comunhão com Deus e impediu que Israel experimentasse sua presença e sua vitória. Exemplo do dia a dia. Assim como uma pequena rachadura pode comprometer toda a estrutura de um prédio, um pecado não tratado pode afetar toda a nossa vida espiritual e nossos relacionamentos. Aplicação. Não tente esconder de Deus aquilo que precisa ser confessado. O Senhor deseja restaurar aqueles que se arrependem sinceramente. Tópico 2. Não fique prostrado, Deus te fez uma promessa. Josué capítulo 1, versículo 9. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. Depois da derrota em Ai, Josué caiu com o rosto em terra diante do Senhor. Mas Deus lhe disse: levanta-te. Antes de conquistar novas vitórias, era necessário tratar a causa da derrota. Muitas vezes também enfrentamos fracassos em nossa caminhada. O inimigo deseja que permaneçamos desanimados, culpados e sem esperança. Porém, Deus nos chama para levantar, arrepender-nos e continuar confiando em suas promessas. Pergunta para a célula: o que aprendemos quando Deus manda Josué se levantar? Resposta: aprendemos que Deus não deseja que permaneçamos derrotados. O arrependimento nos levanta e nos prepara para viver novamente suas promessas. Exemplo do dia a dia. Assim como um atleta que cai durante uma corrida precisa levantar para continuar a prova, Deus nos fortalece para prosseguir quando nos arrependemos e confiamos nele. Aplicação. Não permita que um erro defina sua história. Deus continua chamando seus filhos para uma vida de santidade e restauração. Tópico 3. Livres do pecado, vencemos em Deus. Josué capítulo 8, versículo 1. Então, disse o Senhor a Josué: não temas e não te espantes, toma contigo toda a gente de guerra, e levanta-te, e sobe a Ai, olha que te tenho dado na tua mão o rei de Ai, e o seu povo, e a sua cidade, e a sua terra. Depois que o pecado foi tratado, Deus renovou sua promessa e entregou a vitória ao seu povo. Essa restauração aponta para a maior vitória que recebemos em Jesus Cristo. João capítulo 3, versículo 16.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em Cristo encontramos perdão, restauração e uma nova oportunidade de viver em comunhão com Deus. Quem abandona o pecado e permanece em Jesus experimenta uma vida de vitória espiritual. Pergunta para a célula: como podemos vencer o pecado e permanecer firmes em Deus? Resposta: permanecendo em comunhão com Cristo, obedecendo a sua palavra, buscando ao Senhor em oração e permitindo que o Espírito Santo transforme diariamente nossa vida. Exemplo do dia a dia. Assim como uma árvore permanece forte quando suas raízes estão bem firmadas, o cristão permanece firme quando sua vida está enraizada em Cristo. Aplicação: a vitória não está em nossa própria força, mas na graça de Deus. Quem vive em santidade experimenta a presença, a paz e as promessas do Senhor. Conclusão: Josué 7 nos ensina que o pecado sempre produz derrota, mas não precisa ser o fim da nossa história. Quando Israel reconheceu o problema e removeu o pecado do seu meio, Deus restaurou sua presença e concedeu uma nova vitória sobre Ai. Assim também acontece conosco. O Senhor continua chamando seu povo à santidade. Em Jesus encontramos perdão, restauração e uma nova oportunidade para viver segundo a vontade de Deus. O Deus que confronta o pecado também é o Deus que restaura aqueles que se arrependem. Desafio da semana. Se pergunte: existe alguma área da minha vida que preciso entregar completamente ao Senhor? Tenho permitido que algo impeça a minha comunhão com Deus? Estou vivendo em obediência à palavra ou apenas conhecendo a palavra? Desafio prático. Leia novamente Josué capítulos 7 e 8. Separe um momento diário para pedir ao Espírito Santo que examine seu coração. Confesse ao Senhor qualquer pecado e receba seu perdão. Compartilhe com alguém que, em Cristo, sempre existe restauração para quem se arrepende. Declare todos os dias: viverei em santidade, permanecerei em obediência e confiarei que Deus me conduzirá da derrota para a vitória, porque em Cristo sou mais que vencedor. Amém.